eu tenho o privilégio e a grande responsabilidade de poder assim falar aos irmãos nessa manhã, nada de novo, mas a palavra do Senhor. E a promessa da palavra do Senhor é que ela nunca volta vazia. Então convido você a abrir a palavra do Senhor em carta 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 18. Fazemos essa leitura assim de forma alternada desse texto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhes dará a paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra. Rogamos ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que abra nosso coração, entendimento, e que o Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, aplique, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Rogamos ao Senhor nessa manhã, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar nessa manhã essa meditação com os irmãos, fazendo uma pergunta a qual você possa, assim, meditar nessa pergunta. Algum de vocês, alguns de nós, já fizemos alguma viagem, algum passeio, talvez uma viagem de férias, e esse local foi escolhido porque alguém falou desse local para nós. E a partir daí, nós visualizamos aquele local, né? Colocamos essa viagem em nossa mente, nosso propósito, e ali todos os nossos esforços, toda a nossa caminhada, todas as nossas ações foram direcionadas para que nós conseguíssemos chegar nesse local, porque tínhamos certeza, por causa da promessa, da propaganda daquele local, que valeria a pena. Alguém já passou por isso? Então, todos os nossos esforços, toda a nossa jornada, todo o nosso trabalho foi direcionado para que nós chegássemos àquele lugar. E quando chegamos naquele lugar, nós falamos: olha, realmente valeu a pena. Olha, realmente, todos os meus esforços, todo o meu trabalho, toda a minha luta valeu a pena, porque esse local é maravilhoso. Acredito que muitos de nós já passamos por essa experiência, não é verdade? Olhar para trás e dizer: olha, valeu a pena.
Como valeu a pena? Essa carta que nós lemos, esse texto, ele é basicamente neste sentido, quando nós olhamos para essa carta. Essa carta nos mostra um propósito, esse propósito, além da graça de Deus sendo derramada na vida de um homem, além da confiança nas promessas futuras que esse homem aqui, ele tinha. E mostra também que mesmo em meio a tribulações no presente, ele tinha certeza que quando ele chegasse na jornada final, quando ele chegasse no dia final, onde ele almejava chegar, ele declarava: olha, valeu a pena. E essa carta, nós iremos tirar lições maravilhosas para a nossa vida através deste homem, apóstolo Paulo, pecador como você, pecador como nós, mas teve uma visão de futuro esplêndida na vida dele. Então todos os seus esforços, toda a sua vida, todo o seu andar, todo o seu caminhar foi direcionado porque ele tinha certeza que um dia ele chegaria e chegaria feliz e declarava que tudo valeu a pena. Então, se eu perguntar aqui nessa manhã, se você enfrenta dificuldade, lutas, tribulações, você vai responder sim ou não? Sim ou não? Sim. Todos nós enfrentamos dificuldade, enfrentamos luta. Será que você conhece alguém que não enfrenta lutas e não enfrenta tribulações e dificuldades? Será que você conhece? Será que quando você olha ao seu redor, será que quando você olha para a sua família, para os seus amigos, você pode declarar isso? Olha, aquela pessoa, ela não enfrenta dificuldades. Aquela pessoa, ela não enfrenta lutas porque ela tem dinheiro. Você jamais irá declarar isso, porque todos nós enfrentamos lutas, tribulações e muitas dificuldades de variadas formas. Então, quando entendemos isso, nós entendemos e compreendemos a promessa a qual o Senhor nos fez, quando Ele declara: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós podemos observar nesse primeiro ponto que a promessa do Senhor aqui, ela se cumpre através das tribulações que o nosso Senhor nos prometeu. Essa aí nós temos certeza. Mas Ele faz uma promessa ainda mais maravilhosa, a qual nós almejamos e caminhamos para um dia sermos alcançados por essa promessa, que diz lá em Apocalipse. Abra rapidinho, por favor, Apocalipse capítulo 21. E alguém leia, por favor, o verso 3 e o verso 4 de Apocalipse 21. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Observe, irmãos, que aqui vem a segunda promessa a qual o Senhor faz para o seu povo. Então entendemos que o céu não é aqui. Então nós entendemos que aqui nós não pisamos em rua de ouro, em rua cheia, coberta de flores. Mas aqui nós enfrentamos e enfrentaremos grande dificuldade. Observamos que aqui nós não receberemos nossos galardões. Observamos que aqui nós não estamos isentos de dores, não estamos isentos de dificuldade, de angústia, não estamos isentos de frustrações com pessoas. Então nós olhamos para a vida do apóstolo qual Paulo foi um dos maiores expressões do cristianismo de todos os tempos. Observamos um homem de oração, um homem de jejum. Sabemos que pregador em comum, sabemos que um dos maiores plantadores de igreja a qual este mundo já teve.
E observamos que esse homem, pecador como você, como eu, que também enfrentou dificuldades, lutas, porque ele tinha uma visão futura, clara para a vida dele. E assim ele enfrentou açoite, enfrentou prisão, foi algemado e degolado, e acabou como um grande mártir. Então olhamos para a vida deste apóstolo, e a sua vida, esta carta, ela nos ensina muitas coisas. Nós precisamos observar que o seu exemplo de vida pode nos inspirar, e com ele também nós aprendemos que a graça de Deus não nos livra de muitas coisas. De muitas coisas nós não somos isentos. Então, querido, o primeiro ponto que nós iremos observar, que a graça de Deus e a confiança no Senhor nos capacita a enfrentar os sofrimentos. Então precisamos entender claramente a graça de Deus na nossa vida, e precisamos confiar na promessa a qual o Senhor nos fez através de sua palavra. Promessa essa que tem sido cumprida, que no mundo tereis aflições, e nós temos aflições, e promessas essas que irão se cumprir no dia a qual nós iremos habitar com o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, na nova Israel. É isso que nos motiva a viver em meio a variados sofrimentos a qual nós passamos. Não é verdade? Então peço ao irmão que abra lá em Atos, capítulo 9. Leia, por favor, o verso 26. Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Isso. Observe, irmãos, que a partir daí, quando o Senhor chamou o apóstolo, chamou esse homem para o servir, e o próprio Deus também lhe disse: olha, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então nós observamos que a partir daí, o apóstolo começou a sofrer vários tipos de perseguição. Então quando observamos toda a vida desse servo do Senhor, nós observamos que ele foi perseguido, que ele foi rejeitado, que ele foi esquecido, que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado, foi preso, foi negado, ele foi chamado de tagarela, foi chamado de impostor, foi chamado de ateu, foi chamado de canibal, e foi chamado de muitas outras coisas, para servir ao Senhor e servir a Cristo. Então entendemos com muita clareza que servir a Cristo, servir ao Senhor, é negar a si mesmo. É tomar a sua cruz e servir ao nosso Senhor. E que aqui nós realmente não estamos isentos de diversas dificuldades a qual nos ocorre, a qual sobrevém para as nossas vidas. Então, queridos, precisamos entender que como Paulo não foi isento de lutas e muitas dificuldades, nós também não somos e não seremos isentos de tais lutas, de tais adversidades e de tais atribulações. Olha também, por favor, lá em Gálatas. Peço outro irmão que abra. Gálatas 6. Gálatas 6, verso 17. E outro irmão abra Romanos, capítulo 8, verso 18. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Romanos 8, 18.
Observe, queridos. Apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, ele falou de lutas. Lutas a qual ele enfrentava por dentro e temores do dia a dia a qual ele passava. Aqui ele está falando de trabalhos. Aqui ele fala de prisões. Aqui ele fala de perigos de morte. Ele estava todos os dias caminhando sua vida, anunciando o Evangelho, passando por perigos de morte. Ele estava falando aqui de apedrejamento. Ele estava falando aqui por ter passado por naufrágio, fome, sede, preocupações com todas as igrejas a qual ele tinha aberto, a qual ele tinha fundado. Aqui ele declara: olha, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então essa é uma demonstração que, se nós estamos em busca de vida boa por servir ao Senhor, nós estamos completamente enganados e errados, porque a própria palavra do Senhor aqui nos informa. E Romanos, a qual nós observamos, a qual ele diz: olha, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Olha que maravilha! Ele tinha certeza que aquilo que estava aguardando, aquele local a qual ele estava esperando chegar, que as glórias do porvir a ser reveladas a ele, era incomparavelmente melhor de tudo aquilo que ele tinha passado e estava passando aqui nessa terra. Então ele teve aquela visão do céu, aquela visão da nova cidade, a cidade santa, onde ele ia habitar com o Senhor, onde ele ia habitar eternamente, onde não haveria dores, onde não haveria sofrimento, onde não haveria açoites, onde ele não ia ser chamado de tagarela, onde ele não ia ser chamado de canibal. Ele tinha vislumbrado aquele local e almejado morar ali, e todo o seu esforço, toda a sua caminhada era para a glória do Senhor, que nada iria impedi-lo. Queridos, porque aquela visão que ele tinha, ela clara, igual aquela visão da viagem que eu disse no início. Você tem certeza, porque aquela propaganda a qual você ouviu, porque aquele amigo a qual você ouviu falar daquele local, você tinha certeza, você tinha confiança naquelas informações, e quando você chegasse lá, você ia declarar: olha, valeu a pena. Queridos, é isso que o apóstolo Paulo aqui está declarando: olha, valeu a pena todos os meus esforços, valeu a pena toda a minha fadiga, valeu a pena todos os açoites a qual eu recebi. Outro irmão, abra por favor, 2 Coríntios, capítulo 4. Leia verso 17 e o verso 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha, queridos, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós precisamos olhar aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas por causa da promessa a qual o Senhor nos fez, através de sua palavra, através de exemplos a qual nós observamos na vida de seus servos, essa é a nossa confiança. Dessa forma a qual nós precisamos olhar e viver os nossos dias. E às vezes, queridos, enfrentamos pequenas dificuldades, porque as nossas dificuldades de hoje, dificuldades essas momentâneas, são incomparáveis às dificuldades que esse servo do Senhor, ele enfrentou. E essa dificuldade a qual ele enfrentou, essas tribulações, não era porque ele era um homem, um político, não era porque ele era um homem notório,
Não era porque ele era um homem dono de muitas posses, de muitas fazendas, e essas fazendas estavam sendo invadidas, não era. Essas tribulações a qual ele estava enfrentando, era porque ele anunciava as verdades de Deus. Era por causa dessas ações que ele estava sendo perseguido, traído, abandonado. Segundo ponto, queridos. Antes de adentrar no segundo ponto, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma observação? Não tendo, vamos passar para o segundo ponto. Se você tiver, você pergunte para o pastor que chega mais tarde. Segundo ponto, queridos. A graça de Deus nos capacita a viver com vitória, apesar das adversidades. Então, as adversidades a qual nós vivemos, é a graça de Deus que nos capacita, que nos fortalece a viver com alegria. Vamos para o texto agora de 2 Timóteo. Alguém lê, por favor, de 2 Timóteo, o capítulo 4, o verso 9 e o verso 10. Até aí. Observe, queridos, a graça de Deus nos capacita a viver com vitória, apesar das adversidades. Então é a graça de Deus que cai sobre nós, que nos ajuda, que nos capacita, que nos consola, que nos conforta. Então o primeiro ponto que nós observamos aqui na vida desse servo do Senhor, que ele sofreu a solidão. Como dói a dor da solidão? Entendemos que nós, pessoas, gente, precisa de Deus. Mas também pessoas, gente, ela precisa de gente. Então aqui, observamos, no verso 10, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele diz mais, olha, toma contigo a Marcos e traze-o contigo. Então nós observamos o primeiro ponto, a primeira adversidade que esse servo do Senhor enfrentou, foi a dor da solidão. Aqui nós observamos que o apóstolo Paulo estava nos seus últimos dias de vida, estava preso. Após trabalhar na obra do Senhor, após anunciar as verdades do Senhor, após aconselhar diversas pessoas a respeito do Senhor, ele aqui termina os seus dias de vida sozinho, abandonado, na solidão. Observamos aqui que na hora que Paulo mais precisou da ajuda de alguém, ele foi abandonado e esquecido na prisão. Então aqui observamos que ele, como Cristo, ele caminhou sozinho para o Getsemane do seu martírio. Mas observamos que ele foi assistido pela graça de Deus. Queridos, na hora que estamos sofrendo, precisamos de pessoas perto de nós. Precisamos desses amigos perto de nós. Precisamos e chamamos esses amigos, essas pessoas para perto de nós. E parece que essas pessoas, parece que esses amigos, parece que esses irmãos em Cristo, parece que eles se distanciam. Será que é porque esses amigos não são meus amigos? Ou será porque que é para que eu possa observar que a graça de Deus também está sendo derramada sobre a minha vida, para que eu possa entender a graça de Deus com clareza na minha vida? Então observamos aqui que Paulo enfrentou solidão, abandono,
E também ele enfrentou uma grande ingratidão. Poderia declarar, que povo ingrato. Leia, por favor, o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não me seja posto em conta. Observe, querido, Paulo deu a sua vida por causa do Evangelho e por causa das pessoas. Ele deu após ele reconhecer o Senhor, após o Senhor chamar. Todos os dias desse servo do Senhor foi para glorificar a Deus e ajudar aos outros a ser libertos. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim ele declarou que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Então entendemos que todos os dias desse servo foi em prol de ajudar os outros através das Escrituras. Entendemos que a vida dele não era de murmurações. E ele declara: olha, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Imagine, queridos, quantas pessoas, cristãos, não conheceram esse homem naqueles dias. Quantas pessoas? Será que foram 100 pessoas? Será que foram 1000 pessoas? Queridos, foram milhares de pessoas. Milhares de pessoas tinham sido ajudado a reconhecer o Senhor, tinham sido alcançado através das pregações desse servo do Senhor. Várias pessoas diziam ser amigo desse homem, desse servo de Deus. E no dia a qual ele mais precisou, ele declara, escrevendo essa carta: olha, todos me abandonaram. Mas ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Talvez se fosse você, se fosse eu, nós desistiríamos daquela viagem. Olha, eu não vou mais para essa viagem. Eu não vou mais porque o irmão ali me falou outra coisa, que lá não é bom. Eu não vou mais porque estou com problema no meu carro. Não vou mais que apareceu algumas dificuldades aí. E eu não vou mais para essa viagem. Não, queridos, aqui ele declara: olha, que isto não lhe seja posto em conta. Então os irmãos abandonaram, aqueles que andaram com ele abandonaram ele, mas ele tinha a certeza, queridos, ele tinha a certeza que a graça do Senhor estava sendo derramada na vida dele. Ele pede: olha, que isto não lhe seja posto em conta. Por quê? Porque ele tinha essa certeza. Porque ele estava focado, porque estava olhando no porvir, porque estava olhando na promessa a qual Deus fez a ele e fez para cada um de nós. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Não após a morte, mas para onde nós iremos para alcançar a vida. A visão dele era essa. A visão dele não estava focada aqui nessa terra, nas dificuldades, nas lutas. Mas por que, queridos, Paulo aqui foi abandonado? Por que será um homem que estava anunciando as verdades de Deus foi abandonado, e naqueles dias ali ninguém queria estar com ele? Por que chegou a esse ponto? Porque todos abandonaram o apóstolo a qual estava anunciando as verdades de Deus. Qual é a condenação que estava imputado em suas costas? Ele tinha sido condenado por quê? Qual era a sua pena? Queridos, nós observamos que era um homem que falava da verdade do Senhor, anunciava o Evangelho com clareza para todo tipo de pessoas,
todo tipo de classe social. Esse homem foi condenado por ateísta. Acreditaram que ele não era servo do Senhor, que ele era um ateu, porque ele não cultuava o imperador. Esse homem foi condenado porque participava da ceia do Senhor. Quando eles declararam: beba do vinho, coma do pão e beba do vinho. Então, a partir daí, houve uma grande perseguição. Os cristãos, os servos do Senhor, aqueles que andaram com Saulo, ficaram também com medo de serem presos e mortos. E aqui fugiram, foram embora. E abandonaram o nosso irmão. Observe o verso 14. Alguém leia, por favor, verso 14. Olha, este homem, Alexandre, o latoeiro, ele aqui declara: este homem foi quem delatou, quem entregou Saulo, onde ocorreu aqui a sua segunda prisão e, consequentemente, a sua morte. E o verso 15 nos informa: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então nós fomos aqui nesse verso informado que esse jovem, esse senhor, não sei, ele resistiu à palavra do Senhor. Isso nos informa que ele era um opositor, não somente ao ministério do apóstolo Paulo, mas também às verdades de Deus. Isso nos informa que ele não só perseguia o apóstolo, mas também se opunha ao evangelho. Então nós observamos que aqui esse Alexandre, o latoeiro, esse era um ateu. Então observamos também, queridos, que Paulo sofreu a dor do frio. Leia o verso 13. Observe aqui, queridos, que mais uma dificuldade, mais uma adversidade a qual esse servo do Senhor enfrentou. Após ser abandonado por todos, após ser preso, condenado injustamente por um crime a qual ele não cometera, ele estava abandonado em uma prisão, em uma cela muito fria e gelada. E ele pede para Timóteo levar a sua capa. Quando você vai pesquisar, observar como eram as prisões nesse período, muitos dos prisioneiros morriam ali de doenças, por estarem ali descalços, por ser prisões muito geladas, ali muitos morriam de lepra e muitas outras doenças. Então você observa as prisões hoje, e você vai observar as prisões naqueles dias. Então Paulo, após servir ao Senhor, mas ele observa que a graça de Deus, mesmo em meio a essas adversidades, o capacitava a servir ao Senhor a cada dia. Então ele pede que Timóteo levasse a ele a capa e os livros, para que ele pudesse examinar as Escrituras. Essa era a necessidade a qual ele tinha ali naqueles dias. Terceiro ponto, querido, que nós observamos sobre a graça de Deus. A graça de Deus também nos capacita a ter valores de vida contrário a que é ditado pelo mundo. Leia, por favor, o verso 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido como oração, e dentro da minha
Olha aqui. Então, em primeiro lugar, ele faz uma avaliação do presente, naquele dia, na atualidade. Então, ele olha para a sua vida na perspectiva de Deus. Ele não olha para a sua vida olhando para o estado a qual estava sendo condenado. Não olha. Ele não olha para a sua vida observando as diversidades a qual ele estava enfrentando. Ele olha para a vida na perspectiva de Deus, entendendo que a graça do Senhor estava sendo abundante em sua vida. E ele diz: olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Então, mesmo tendo sido condenado, ele não olha essa condenação como sendo uma condenação do império naqueles dias. Ele observa a sua vida, observa a situação, entendendo que a vida dele estava sendo oferecida como um sacrifício ao Senhor. Então observamos que ele chega aqui nesse ponto e não declara: olha, após anunciar o Evangelho, olha, após abrir diversas igrejas, o governo ainda quer agir contra mim. Olha, vamos levantar um movimento para derrubar esse governo, vamos levantar um clamor para que a situação seja revertida e eu não seja condenado e preso. Vamos fazer isso? Não, queridos. Nós observamos como esse homem, ele tem o entendimento de Deus, da graça do Senhor em sua vida, muito claro. Ele olha: quanto a mim, olha, o meu dia chegou. A minha vida será como uma oferta agradável a Deus. Então ele olha para a morte como uma libertação, como um alívio. Olha, queridos, que maravilha poder ter esse entendimento muito claro. Olhar para a vida, olhar para a morte, entendendo que a morte está próxima, entendendo que a morte para ele chegou, e ele vê a morte como um alívio de todo aquele sofrimento, de toda aquela perseguição. Ele vê como um alívio, não por causa da dor, mas porque a vida dele seria oferecido ao Senhor como sacrifício a Deus. Então ele observa que a graça do Senhor tinha capacitando, estava preparando ele para se oferecer em sacrifício ao nosso Senhor. Então ele observa aqui também que a graça de Deus faz com que ele tenha visão certa dos dias atuais, de valores segundo a palavra do Senhor. Então, o que realmente tem valor para você e para mim? O que tem valor? Será que realmente tem valor esses dias a qual eu tenho vivido? Ou será que realmente tem valor aquela viagem a qual eu estou me preparando, eu estou juntando todos os meus esforços para chegar lá e declarar: valeu a pena? Então observamos que muitos de nós, investem a vida toda, investem o tempo naquilo que realmente não tem valor. E como, queridos, nós lutamos contra isso? Muitos chegam os seus últimos dias e declaram: olha, minha vida não valeu a pena. Olha, minha vida foi talvez como só casca, talvez como cebola, né? Vai tirando, só casca. Observe que do verso 7 e o verso 8. Alguém leia, por favor. Somente o verso 7. Combati o bom combate,
Então Paulo olha para a vida como um combate. Presta atenção aqui. Ele não olha para a vida como uma vida fácil. Ele olha para a vida e observa que foram lutas. Foi combate de luta contra o mal. Foi luta contra as trevas. Foi luta contra o pecado. Porque todos os dias nós lutamos contra o pecado. Queridos, isso aqui mostra que esse servo do Senhor foi também um pecador como você e como eu, que pecou, que combateu, que lutou todos os dias. Mas talvez a diferença dele para conosco, que ele tinha um alvo. Ele almejava um alvo, ele almejava uma nova cidade. Talvez a diferença dele para nós, talvez seja esta. E ele declara, olha, a minha vida aqui foi luta, foi guerra. Luta pelo Evangelho. Luta para salvar vidas perdidas. E ele olha para trás, do passado. Mas ele declara, olha, foi luta, foi combate, mas eu completei a carreira. Eu completei a carreira, eu fiz aqui aquilo a qual fui chamado, e eu guardei a fé. Por isso que ele chegou ao fim da carreira. Por que, queridos, ele chegou ao fim da carreira? Porque ele manteve os seus olhos no alvo. Os olhos dele, a mente dele estava no alvo. Estava olhando lá para o futuro. A forma que ele estava olhando para o alvo, para o futuro, foi determinante para a vida a qual ele estava vivendo, para o seu combate. A qual ele declara, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo conquanto eu complete a minha carreira. Nada. Para ele morrer era lucro. Por que, queridos, um pecador como você, como eu, chegou a declarar isso? Por quê? Por quê? E eu não consigo, você não consegue declarar isso? Olha, a minha vida, para mim, não é preciosa. O que importa é que eu complete a minha carreira. Por que não podemos declarar isso? Sabe por quê? Porque, infelizmente, nossos olhos, eles estão aqui nessa terra. Os nossos olhos não estão cravado no alvo, onde eu almejo chegar, onde eu vislumbro que chegarei lá, irei declarar, olha, valeu a pena. Valeu a pena porque aqui não há dores, não há lutas, não há dificuldades, não há tribulações. Valeu a pena eu lutar, eu combater o bom combate. Ele olha aqui e diz que Demas o abandonou. Aquele que andava com o Senhor. Demas começou bem. Começou a ouvir as verdades do Senhor. Mas quando veio as dificuldades, as tribulações, ele desistiu no meio do caminho. Queridos, essa é uma demonstração que servir a Cristo não é vida fácil. Não é vida fácil. E quando olhamos toda a palavra do Senhor, observamos que muitos são como a mulher de Ló. Ficam olhando apenas para trás. Outros são como os israelitas, sentindo saudade lá do Egito, sentindo saudades daquilo que já passou. E outros são exatamente como Demas, como ele diz no verso 10,
porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas estava amando as coisas do mundo naqueles dias. Queridos, observa o verso 8. Alguém lê, por favor, o verso 8. Observe, queridos, ele olha para o futuro, olha para frente, e ele tem uma visão aqui muito correta do futuro. Por que ele diz juiz? Porque quando ele foi condenado, teve aqui um tribunal, foi um tribunal montado por homens, de pecadores, injustos. E ele diz: olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então eu tinha certeza que aquela condenação a qual eu estava pagando naquela prisão, para o nosso Senhor e Mestre, não tinha validade. Não tinha, porque o nosso Senhor é um Senhor reto, um juiz justo, e aquela condenação a qual o império tinha colocado sobre as costas de Paulo, condenação da morte, não serviria para diante do nosso Senhor. Que aquela declaração a qual o império colocou sobre ele de culpado, logo seria revogada pelo nosso Senhor. Por isso, queridos, quando olhamos a vida dos mártires da igreja, que morreram, que foram martirizados, quando nós olhamos para a vida de Estevão, jovem Estevão, diácono Estevão, sendo apedrejado, ele dizia: olha, eu vejo o Senhor de pé. Estevão sendo apedrejado por pregar as verdades de Deus. Imagine, querido, que é ser morto por pedras. Ele olhou para a glória do Senhor e dizia: olha, eu vejo o Senhor de pé. Porque ele teve visão clara do reino do Senhor, porque ele teve visão exata para onde ele iria. Que ele não estava morrendo, mas estava vivendo, recebendo a vida eterna. Que nada das suas ações, nada da sua vida aqui valeria a pena. Porque ele tinha certeza dessa vinda do Senhor. É isso, queridos, que ele vislumbrou. Então a diferença a qual talvez tenha esses servos do Senhor para nós, é a forma que nós observamos esse alvo. Para onde nós iremos? Qual a nossa prioridade? Será que eu tenho tido prioridade nesta viagem? Será que eu tenho prioridade para chegar nessa viagem e declarar: olha, valeu a pena? Como valeu a pena? Queridos, quarto e último ponto. A graça de Deus nos capacita a receber a assistência do Senhor na morte. Veja o verso 17. Leia, por favor, o verso 17. Olha aí, queridos. Paulo, mesmo
vítima do abandono dos homens, mas observamos que ele foi assistido por Deus. Assim como nosso Senhor Jesus, ali no Getsêmani, foi assistido ali pelos anjos, quando os discípulos ali dormiram. Aqui nós também observamos que Paulo foi assistido por Deus na hora da sua dor mais profunda. Isso também nos ensina que Deus não nos livra da dificuldade, não nos livra de tribulações, mas nos informa que Ele caminha conosco. Isso nos informa que Deus não nos livra das provas, de forma alguma, mas nos dá força para passarmos nessas provas. E então nós observamos que Deus revestiu Paulo de força para que ele continuasse pregando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Alguém conclui lendo, por favor, o verso 18, último verso. Verso 18 desse texto. Queridos, tem muitas pessoas que não entendem a morte, não aceitam a morte. Este texto também nos informa que Deus muitas vezes, Ele não nos livra da morte, porque senão Ele poderia ter livrado aqui o apóstolo da morte. Ele não nos livra da morte, mas Ele nos livra na morte, nos dando a salvação eterna. Observamos aqui que Paulo não foi poupado da morte, mas ele foi libertado através da morte. Então entendemos aqui que a morte para ele não foi um castigo, não foi uma perda. A morte aqui não foi uma derrota. Às vezes as pessoas morrem e nós falamos, acabou, né? Poxa, acabou. A pessoa morreu. Observamos que Paulo aqui, o texto nos informa que nada acabou. Por isso que precisamos entender que essa nossa vida, essa nossa vida, ela não é aqui. A nossa vida realmente ela está no porvir. Então, para concluir, queridos, entendemos também através dessa carta, através de Paulo, quando ele faz um balanço aqui final, né? Ele expressa não a frustração do que aconteceu naqueles dias, mas ele expressa aqui no verso 18 um tributo à glória do nosso Senhor. Ele diz, olha, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. É isso que ele, dessa forma que ele conclui aqui esta carta. Homem que foi, anunciou o evangelho em vários lugares, foi abandonado, só, e ele declara que o Senhor, Ele me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, nosso irmão, servo Paulo, como eu disse várias vezes aqui, ele teve uma visão muito clara para onde ele iria. Nós servimos ao Senhor, ouvimos a verdade de Deus. Será que nós já temos essa visão clara do nosso alvo, dessa viagem? Será que todas as minhas ações, as minhas atitudes, estão sendo feitas, direcionadas para alcançar essa viagem? Então, queridos, que o Senhor nos ajude
a compreender a cada dia essas verdades.